Oi, gente. Eu me chamo Marcos e hoje é dia 12 de fevereiro de 2013. Ao invés de estar pulando carnaval, eu resolvi fazer uma maquete para mostrar para vocês uma ideia que eu tive para tentar solucionar o problema de congestionamento de veículos em grandes cidades. Na verdade, não é uma solução para o congestionamento, mas uma solução para o estacionamento de veículos, o que de uma forma indireta acaba afetando o congestionamento desses veículos nas grandes cidades. Para fazer isso, para demonstrar essa minha ideia, eu construí uma maquete de uma forma simples, que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa maquete aqui, aonde eu tento mostrar para vocês aí duas avenidas, uma avenida indo, com carros indo nessa direção, outra avenida com carros voltando de encontro à minha aqui. Vocês podem perceber que essa minha maquete ela é construída aí de uma forma bem simplificada, com caixas de leite e tal. Então, eu peço para vocês que não reparem nas proporções aí dos veículos e tudo. Vocês podem perceber que inclusive tem carro de Fórmula 1 que eu coloquei no meio da minha maquete. Vocês podem perceber que algumas motos são maiores do que os carros e que os prédios também não têm uma proporção adequada em relação aos veículos. Mas, como eu disse, é uma maquete apenas para demonstrar uma ideia que eu tive para tentar solucionar o problema de estacionamento em grandes centros comerciais, em grandes cidades. Vocês podem perceber que eu tentei, na parte aqui onde os carrinhos estão estacionados, eu tentei colocar mais ou menos o que ocorre nas cidades, toda a parte aí ocupada por carros e motos, tanto nessa via dos carros que estão indo para lá, como nessa outra via dos carros que estão vindo nessa direção. Eu tentei colocar toda a extensão do estacionamento com carros parados, né? Para demonstrar o que ocorre na realidade, na maioria das cidades. O estacionamento sempre cheio, a gente fica rodando e não consegue encontrar um local adequado aí para poder estacionar. Vocês podem perceber que eu deixei as pontas sem carros estacionados, tanto de um lado quanto do outro, tanto em uma avenida quanto na outra. Vocês podem perceber que não tem carro estacionado, nem no começo da avenida, nem lá no final da avenida. Eu fiz isso, deixei essa parte vaga, esse espaço aí vago, porque eu vou precisar para colocar uma outra parte da minha maquete. Na verdade, a ideia que eu tenho é de fazer uma rampa e colocar carros sobre essa avenida, com um espaço adequado para que os carros circulem normalmente, para que embaixo o espaço para estacionar continue sendo utilizado, mas com rampas de acesso para que a gente possa utilizar um espaço aí sobre essas avenidas. E o porquê dessa ideia? Bem, como a gente já pode perceber, eu tentei aqui demonstrar uma cidade, um centro de uma cidade. Os prédios eles sempre estão cada vez mais indo para o alto. Então, a única solução que eu vejo para os carros é que eles também comecem a subir, que eles comecem a ir para o alto. Aí vocês podem também questionar, mas isso já existe, isso a gente nos shoppings, é comum a gente entrar dentro de shopping e
subir rampas para poder estacionar, para ter acesso aos shoppings dos grandes centros comerciais. Realmente isso acontece e, além disso, a gente também tem nas grandes cidades os estacionamentos aí que são particulares, nos terrenos particulares das cidades. Mas tanto esses estacionamentos particulares quanto os estacionamentos de shopping geralmente são bastante caros. A ideia de construir um shopping, aliás, a ideia de construir um estacionamento suspenso é justamente de você ter um estacionamento de uma forma barata. É lógico que no início a construção vai ser bastante cara desse estacionamento, mas com o passar do tempo, eu creio que esse valor, esse preço alto vai ser pago, porque ele vai ser um estacionamento de acesso para a grande população, vai ter um acesso mais em conta, né, em termos financeiros, e é um estacionamento que ele vai abranger uma área grande da cidade, não vai só ficar restrito a um shopping. Se você entra num shopping, você tem que estacionar o carro lá e quase que você é obrigado a ficar só ali dentro daquele shopping, daquele prédio. Você não tem acesso a outros prédios da cidade. Então, só para ficar um pouco mais fácil de entender, eu vou mostrar outra parte da maquete à parte, aqui ao lado. Depois eu vou colocar essa parte da maquete sobre a outra ali ao lado. A ideia é de um carro subir essa estrutura que vai ficar sobre aquela outra, onde os carros estão passando por baixo. E nessa estrutura eu fiz um estacionamento todo em 45 graus, para ser mais fácil de estacionar e também para aproveitar melhor o espaço que vai ficar em cima da avenida. Então, quando o carro subir pela rampa, ele vai ter acesso a esses estacionamentos aqui em cima. Ele vai poder estacionar em qualquer um desses locais aqui, né? Várias opções. E ele pode sair por aqui e continuar na avenida, abaixo. Se não houver estacionamento aqui, ou se por acaso ele quiser pegar o outro lado da avenida, existe a possibilidade de ele fazer o retorno aqui, estacionar para o lado de cá, ou sair por aqui. Ele pode sair por aqui e pegar a avenida para o outro sentido. Aqui em cima, do outro lado aqui da avenida, também haverá uma entrada, onde ele também poderá entrar com o carrinho. Os carros poderão entrar e também poderão estacionar desse lado, poderão, se não tiver estacionamento desse lado, poderão dar a volta, ou mesmo que tenha estacionamento desse lado, eles poderão dar a volta só para poder pegar o outro sentido da avenida e sair naquela parte de lá e continuar na avenida desse lado. Aqui também, o mesmo comentário que eu já fiz do outro lado, eu faço nesse lado de cá. Essa maquete é só para dar a ideia de como pode ser, porque é lógico que toda essa estrutura aqui ela tem que ter grades de proteção no lado, nas laterais dela também, tem que ser toda fechada para que haja segurança, tanto para pedestres como para os veículos. Eu construí essa maquete nessa parte superior em material transparente, fiz em acrílico, justamente porque
é preciso pensar na luminosidade, que não pode ser prejudicada na parte da avenida. Então, eu imagino que essa estrutura ela pode ser feita em aço, toda uma estrutura em aço, como se fosse uma espécie de uma grade, mais ou menos como o que ocorre nas estruturas da Ópera de Arame ou do Jardim Botânico de Curitiba. Eu morei em Curitiba há muitos anos e agora estou um pouco afastado de Curitiba, faz 6 anos, mas quem conhece a Ópera de Arame ou o Jardim Botânico vai entender bem o que eu estou falando sobre a estrutura que pode ser feita desse material de aço, né? Essa estrutura em aço que vai permitir com que o sol passe e a luminosidade não vai ser prejudicada de nenhuma forma. Por outro lado, é preciso pensar numa forma de você não permitir com que óleos, fluidos dos carros passem para a parte de baixo, né? Para a parte inferior, caiam na avenida. Até mesmo algum objeto possa cair da parte de cima do meu estacionamento suspenso, que esses objetos não caiam para a parte de baixo. Então, uma estrutura talvez de acrílico ou qualquer outro material transparente abaixo dessa estrutura metálica, apenas para seria interessante que existisse apenas para que justamente não pingasse óleo dos carros, fluidos, ou algum objeto caísse e ficasse perdido na avenida. Uma outra ideia também, com uma estrutura de acrílico embaixo dessa estrutura metálica, seria interessante até mesmo para coleta de água, pensando aí mais uma questão ecológica até. Mas então, a ideia é basicamente essa. Eu vou fazer uma pequena pausa no meu vídeo para colocar essa minha estrutura do meu estacionamento suspenso na minha maquete lá ao lado. Então, eu coloquei o meu estacionamento suspenso sobre a minha maquete. Vocês podem perceber aqui. Os carros eles continuam pelo lado do estacionamento mesmo, tendo a possibilidade de subir para chegar na parte superior, ter acesso na parte superior e fazer aquele trajeto que eu já expliquei para vocês. Ou de estacionar nesse lado, desse lado, ou de dar a volta e procurar do outro lado, ou após estacionar, ser possível a saída e ter acesso à avenida, continuar na mesma mão em que ele já estava, ou vir para o lado de cá e sair pelo outro lado, pegando a avenida no outro sentido. Esses espaços que eu havia comentado no início do vídeo, que eu deixei sem colocar carrinhos, é justamente para poder ter o apoio das rampas, né? Tanto de um lado quanto de outro. Então, esses espaços que eu havia deixado aqui é justamente para poder ter o apoio das rampas de acesso ao estacionamento superior. Notem que um espaço é perdido, mas aqui em cima a gente ganha um espaço muito maior. Um espaço para os carros estacionar aqui é perdido, mas em compensação a gente ganha um espaço para os carros estacionarem em cima, uma quantidade muito maior de vagas. Eu vou retirar essa parte aqui dos meus prédios, essa parte daqui eu vou retirar só para poder mostrar lateralmente o meu estacionamento,
para que a gente possa ter uma ideia melhor da quantidade de vagas que são ganhas com esse tipo de estacionamento. Olhando aqui pela lateral, vocês podem perceber, inclusive, aquilo que eu tinha comentado também, de que preciso deixar uma altura adequada para que até veículos maiores passem por baixo desse meu estacionamento suspenso. E a questão da quantidade de vagas, eu vou pegar o mesmo carrinho que eu estou utilizando aqui em cima para demonstrar para vocês o posicionamento das vagas, dos estacionamentos aqui em cima, um carrinho no mesmo tamanho daqui do de baixo. Percebam que aqui embaixo, no tamanho do meu estacionamento, que vai daqui até aqui, eu consigo estacionar 7 carrinhos nesse mesmo tamanho do meu ali de cima, que eu estou utilizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrinhos. 7 carrinhos é a quantidade máxima que eu consigo, 7 carros seriam a quantidade máxima que eu conseguiria estacionar na parte inferior, na avenida. Na parte de cima, eu consigo, com o mesmo tamanho de carro, eu consigo 9 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos eles do mesmo tamanho, para esse carrinho maior aqui. O mesmo carrinho que eu tenho lá embaixo. 9 espaços num lugar onde entrariam 7. Do outro lado, isso na mesma avenida. Do outro lado, eu consigo um espaço maior. 10 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrinhos. 10 carrinhos de um lado, 19 carrinhos do outro lado da mesma avenida. Dão 10 mais 9, 19 carrinhos do mesmo lado. Do outro lado da avenida, a mesma coisa. Então, num lugar onde eu teria espaço na avenida para estacionar 7 carros de um lado, 7 carros do outro, que dariam 14 carros estacionados, na parte superior eu tenho 19 carros de um lado, 19 do outro. Dariam 38 carrinhos, né? 38 carrinhos em cima, 38 carros você poderia estacionar em cima, e embaixo apenas 14. É lógico que, como eu havia dito, não existe nenhuma proporção aqui muito definida, mas eu creio que em proporções reais, um lugar onde você consegue estacionar 10 carrinhos, 10 carros populares, você em cima poderia estacionar tranquilamente aí uns 20, 25 carros na parte superior, isso de cada lado da avenida. Então isso demonstra que assim a gente teria um ganho muito bom no aproveitamento de espaço, né? Uma outra vantagem que eu vejo com esse tipo de estacionamento é que é possível você colocar algumas guaritas na entrada desses estacionamentos, né? E na saída também. Eu representei essas guaritinhas com uma estrutura em acrílico. Lá do outro lado também é possível você colocar estacionamentos de entrada, guaritas na entrada do estacionamento, guaritinhas na saída do estacionamento também. Por que disso? Para que você, quando chegue próximo dessa guarita, você já saiba a quantidade de vagas que você tem no teu estacionamento superior. Então, você não perde tempo de subir aqui se não houver
um espaço livre para você estacionar. Você já sabe aqui embaixo se existe lá um local para você estacionar ou não. Na outra ponta, lá, você também vai ter uma guarita na saída. Quando um carro sair lá, já vai aparecer aqui, nessa entrada, já vai aparecer que existe um local vago para um outro carro estacionar. Isso principalmente vai trazer, além de informação sobre a quantidade de espaço de locais vagos para estacionar, isso também vai trazer segurança para os carros que estão aqui em cima. Não sei se isso é comum em outras cidades, mas em Curitiba existe os STAR. O STAR é um estacionamento pago, um estacionamento por hora. Você tem STAR de 1, de 2, de 3 horas, que você paga para ficar estacionado nas ruas mais centrais de Curitiba. Nos locais mais movimentados, você tem STAR de no máximo 2 horas, se não me engano. E então, dessa forma, eu creio que aqui poderia ser também cobrado esse STAR, né? Onde a pessoa poderia ficar 1, 2 horas, 3 horas no máximo, eu creio, estacionado, para poder resolver os seus problemas, não só num shopping ou num departamento comercial, mas em qualquer local, em qualquer um dos prédios que ele queira ir, né? E é um estacionamento que fica na rua, um estacionamento que ele apesar de ser barato, mas é um estacionamento seguro. Só as pessoas que sobem nesse estacionamento podem depois ter acesso novamente a ele. Eu também acabei não comentando da forma das pessoas saírem desse estacionamento. É claro que você vai poder instalar escadas em caracol, né? Em cada um desses locais aqui. Podem ter mais de uma escada, pode haver uma escada em cada lateral, 2, além de ter um elevador também para pessoas com alguma necessidade especial. Então, as pessoas vão subir com o carro, pegando um documento, né, uma senha de identificação, alguma coisa assim, e vão estacionar o carro aqui em cima. Essas pessoas vão sair pelas escadas e vão mostrar na saída, também para outros funcionários, essa identificação. Só essas pessoas que tiveram acesso ao carro aí, que está estacionado em cima, é que vão poder subir novamente pelas escadas e ter acesso novamente aos carros que estão estacionados lá em cima. O que traz bastante segurança para os casos. Somente os donos dos carros é que poderão ter acesso a essa parte superior do estacionamento. Além disso, eu também queria comentar com vocês que existe a possibilidade, eu só fiz um andar aqui, mas existe a possibilidade, assim como ocorre nos shoppings, existe a possibilidade da gente fazer uma rampa em caracol em cada lateral, que poderia ser aqui, ó, uma rampa em caracol, digamos que subisse os andares, que porventura poderiam ser mais 2 ou 3 andares, e uma rampa em caracol do outro lado para descer, né? Então, o carro, se por acaso aqui houver essa informação já na entrada de que nesta pista não existe local para ele estacionar, mas existe no andar de cima, ele já entra nessa rampa em caracol e sobe para o andar superior. Ou ele pode rodar aqui e subir para um terceiro andar, né? Isso é o que acontece no estacionamento de shopping também. Quando ele estiver aqui em cima, para descer, a mesma coisa. Ele pega uma rampa em caracol e vai descendo. Pode descer para os andares inferiores ou pode descer até
o último andar aqui, aonde ele vai chegar na saída e vai sair na avenida. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Eu, por 2 motivos, não patenteei minha ideia. Primeiro, porque eu não sei se já existe algo assim. Eu, pelo menos, procurei na internet, não encontrei nada parecido com isso. Um estacionamento que fosse projetado para ficar na rua. Não comentei com vocês, eu não sou engenheiro mecânico, civil, não tenho formação nenhuma nessa área, mas eu creio que uma estrutura dessa, para ser feita em aço, deve ser uma estrutura cara, né? Como eu havia dito também já no início do vídeo, mas que eu creio que a longo prazo ela seria, ela iria se pagar, né? Até porque a ideia é de que o acesso desse estacionamento superior, suspenso, seja um acesso para a população em geral, com um preço bem acessível. Então, em primeiro lugar, eu não fiz a patente dessa minha ideia, por não saber se já existe algo parecido com isso, né? E, em segundo lugar, por questões financeiras mesmo. Então, eu só quis deixar registrado essa ideia para, quem sabe, ser utilizado futuramente. Uma dessa aí, mais para frente, nas grandes cidades, vocês podem ver algum estacionamento dessa forma, que é uma forma que eu creio que poderia trazer soluções rápidas para as grandes cidades, em questões de estacionamento. É isso, gente. Obrigado e um abraço.